Bem, a Cristiane e eu estamos celebrando 20 anos de casamento e nós decidimos fazer esse vídeo para repartir com você, cada um de nós, uma coisa que nos tem ajudado a solidificar o relacionamento, vencer problemas e estar aqui depois de 20 anos e ainda olhando para os próximos 20 e quanto tempo mais a gente durar, não é isso? Muito bem, se você não assistiu o primeiro vídeo, então está aí o link, você deveria assistir, porque a Cristiane já falou a parte dela no primeiro vídeo. Agora eu vou falar a minha. Muito bem, eu vim de uma família onde os meus pais se separaram e tiveram vários problemas no casamento. Eventualmente se divorciaram, um ioiô de junta e separa, enfim. Eu tinha 13 para 14 anos quando os meus pais se separaram pela primeira vez. E isso me marcou muito, porque naquele tempo eu não conhecia Deus, eu não tinha fé. E foi exatamente esse problema que me levou para ter um encontro com Deus. Eu descobri a fé no momento de sofrimento, porque nessa época eu queria morrer. O meu desejo era morrer. Meu pai sempre foi meu herói, minha mãe, eu via os dois como perfeitos. Mas quando o meu pai traiu a minha mãe com uma outra mulher, aquilo para mim foi como se o mundo caísse na minha cabeça. Eu perdi o chão. Então, eu me voltei para Deus. E depois de vários anos me converti, eu decidi servir a Deus, fazer a obra de Deus. E eu conheci a Cristiane, nós nos viemos a casar. Muito bem. Uma coisa que nos ajudou e nos tem ajudado nesses 20 anos é que eu determinei, desde o início do meu casamento, eu determinei que eu não ia permitir que o mal que destruiu o casamento dos meus pais e também destruiu o casamento de muitos na minha família, a minha família dos dois lados, tanto da minha mãe quanto do meu pai, é difícil você achar um parente que tenha um casamento feliz. Então, havia na minha família uma maldição hereditária, de divórcio, uma maldição de separação, de infelicidade no amor. Então, como eu descobri isso através da minha fé, eu tomei uma decisão de fé com Deus e disse para Deus o seguinte: ó meu Deus, no meu casamento não, na minha vida não, isso não vai acontecer no meu casamento. Eu decidi isso, mas é claro, eu não estou aqui dizendo que essa decisão minha, ou por eu ter tomado essa decisão, foi a solução ou tem sido a solução para todos os meus problemas, porque muitas pessoas também tomam essa decisão, só que elas tomam a decisão por elas mesmas e não com a ajuda de Deus. Eu tomei a decisão e trouxe a Deus para dentro do meu casamento. Tanto eu quanto a Cristiane, nós colocamos a fé em Deus em primeiro lugar, porque é uma questão de inteligência. Quem criou o casamento? O casamento foi uma idealização de Deus. Deus é quem criou o matrimônio, o homem para a mulher, um para o outro. Então, se Deus foi quem criou o casamento, ora, se esse casamento é para funcionar, ele deve ser feito nos moldes do Criador, nos moldes de quem o desenhou, de quem o projetou. Então, minha decisão de não permitir que o mal que destruiu a minha família, os meus pais, o casamento deles, viesse a destruir o meu casamento, associado à nossa fé naquele que idealizou o casamento e que dita as normas de um casamento feliz, isso nos tem mantido esses 20 anos e nos continuará mantendo por enquanto, ou seja, enquanto nós dois mantivermos essa decisão e essa fé. Não é isso? Então, nós já tivemos muitos problemas, como já falamos em vídeos anteriores. E problemas, em momentos e situações que a gente poderia ter dito assim, sabe, de uma coisa eu desisto. Sabe de uma coisa? Já que é assim, então não vale a pena. Mas,
no momento da dificuldade, das discórdias, então sempre veio aquela fé. Não, eu não vou permitir que o mal entre e faça na nossa vida o que fez na minha família. E eu me lembro, Renato, que nós estávamos fazendo a obra, nós estávamos ajudando outras pessoas. E eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava a gente estar servindo a Deus no altar, ajudando outras pessoas e tendo problemas. Então, eu sempre levava a Deus, e quando eu o conheci, foi também um pedido que eu tinha feito a Deus. Eu falei para Deus, eu quero casar com meu primeiro namorado e eu quero que ele seja assim, assim, assim. E como nós nos conhecemos, foi tudo um milagre, foi uma coisa assim de Deus mesmo. Então, eu sempre falava, meu Deus, o Senhor que me deu esse marido, por que estou passando por isso? O Senhor mesmo falou que se o marido e a mulher não estão bem, como é que eles podem, a oração deles não pode ser ouvida. Então, eu sempre levava os nossos problemas a Deus. Eu usava a minha fé, sempre foi assim. Porque a primeira reação que nós temos quando temos um problema no casamento ou de relacionamento é uma reação emotiva. Você quer chorar, você quer reclamar, você quer ficar vendo por quê, o que está errado comigo, o que está errado com minha vida, por que eu sou assim e tal. Então, quer brigar, quer explodir, quer, enfim, quer se fechar. Às vezes a pessoa até tem uma fé em Deus, mas ela não usa a fé dela no casamento dela. Ela fica só nessa emoção. E quando ora pelo casamento, é aquela oração, meu Deus, faz alguma coisa aqui e tal. Mas ela é tudo na emoção, ela chora quando ela fala com Deus sobre o casamento. Eu lembro que teve épocas que eu estava tão emotiva que eu até fiz uma música por causa do nosso casamento. Eu fiz uma música por emoção. Então, quando nós usamos a fé, foi o que eu falei na vez anterior, né, no programa anterior, que eu decidi fazer uma coisa, quer dizer, uma coisa prática. A fé sempre ela demanda uma ação, né? Então, eu decidi fazer alguma coisa e usando a minha fé, então Deus me honrou. Toda vez que eu usava a minha fé no sentimento, chorando, reclamando, né? Enchendo o saco, então não resolvia, mesmo fazendo corrente, mesmo falando com Deus, mas sempre na emoção não dava certo. Pois é, porque a fé é uma decisão, não tem nada a ver com sentimento. Você pode não sentir vontade de fazer uma coisa ou outra, mas se você decide, eu vou fazer, sentindo vontade ou não, então isso é a fé. Isso é fé. Fé é decisão e prática. Não tem nada a ver com o que você sente, com o que você está sentindo no momento. Você tem que saber separar as duas coisas. E quando você age a fé, o que acontece? Então uma luz entra na sua vida, entra no seu casamento. Uma luz entra ali e espanta aquelas trevas que estavam tentando dividir vocês. Ora, como eu falei, no meu casamento, aliás, na minha vida, na minha família, havia uma maldição de separação e de divórcio. E isso aconteceu com os meus pais, com os meus irmãos, uma praga tentando destruir o casamento de cada um. Então, quando eu decidi, não vai acontecer, não, no meu casamento não vai acontecer, eu tomei a decisão pela fé e até hoje eu mantenho essa fé, então eu venci esse mal. Eu venci e tenho vencido esse mal. E eu só vou continuar vencendo esse mal se eu mantiver essa fé. Porque o mal não desiste. E eu quero dizer para você uma coisa, você que veio de lar, você que cresceu num lar de divórcio, onde o seu pai separou da sua mãe, maltratava, ou sua mãe separou do seu pai, enfim, você veio de um lar destruído. Há muito mais chance daquilo acontecer no seu lar também. Não é dizer que se você veio de um lar perfeito, você vai ter um casamento perfeito, mas estou falando, normalmente, o mal, ele vem como uma bola de neve, ele vem passando de pai para filho, vem passando aquilo ali. É também, por exemplo, você que já foi casado uma vez, divorciou, aí você se casa de novo. Há grande chance de você se divorciar novamente se você não tomar atitude de fé.
Porque quando você toma atitude de fé, então não importa, você pode ter nascido no pior lar, na pior família possível e nunca ter tido uma família. Você pode ter tido um divórcio horrível, você pode ter sido uma pessoa horrível. Mas quando você usa a fé, então a fé ela lava, ela apaga todo aquele passado e cria um novo passado para você. É o que a Cris e eu estamos fazendo. Nós estamos criando um novo legado, uma nova herança para o nosso filho. Nós estamos criando uma nova história de família. A história da minha família não está se repetindo na nossa vida. Mas por quê? Por causa da fé. A fé, ela escreve a história de novo. Ela muda a vida das pessoas. Então eu queria convidar você que talvez está assistindo esse vídeo e você está passando uma situação no seu casamento e você não aceita que aconteça no seu casamento o que aconteceu no casamento da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, dos seus avós, enfim, você não aceita ser mais uma vítima, mais uma estatística desse mal que destrói casamentos e famílias. Se você não aceita isso, então há uma solução. É você usar a sua fé. Faça o que nós fizemos, porque tem funcionado para nós. E eu tenho certeza que vai funcionar para você. Então, está aí 20 anos e nós estamos apenas começando. Eu te amo. Deus abençoe. Fiquei com batom aqui. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus.